Esse vídeo é um desabafo, um apelo, um consolo e também um conteúdo educativo para adolescentes, jovens e adultos. Durante a minha vida, eu não tive muitos exemplos de pessoas no qual eu pudesse me espelhar. Na verdade, o que eu mais tive foram exemplos de como eu não deveria ser. E durante a minha infância e adolescência, eu passava a maior parte do meu tempo na internet. E quando eu tinha ali os meus 14, 15 anos, começaram a aparecer pessoas que foram ficando famosas na internet, né? Todas essas pessoas eram pessoas que eu acompanhava não só por me identificar com o conteúdo, mas também por eles falarem uma linguagem que eu entendia, por eles terem vivido experiências parecidas ou iguais com as que eu vivia e ainda assim ter vencido na vida, digamos assim. E todos eles na época estavam ali na casa dos 20 e poucos anos, e como eu não tinha referências ao meu redor, essas pessoas começaram a se tornar as minhas referências. Então a visão que foi se formando na minha cabeça é que quando eu chegasse lá nos 20 e poucos anos, eu também já teria vencido na vida assim como eles. Eu achava que a transição da adolescência para os 20 anos era o auge, mas é o auge do desespero, só se for. Porque sim, é um período de transição da adolescência para a vida adulta, só que não é um período tão simples quanto parece. Porque parece que quando você pula dos 19 para os 20, já começa uma sensação de que você não é mais adolescente, mas ao mesmo tempo você não se vê como um adulto ainda. É um período onde as responsabilidades aumentam, mas ao mesmo tempo a gente não tem maturidade suficiente para lidar com todas essas responsabilidades. A gente também se vê bombardeado de cobranças e expectativas por todos os lados, principalmente da nossa família. E essas cobranças geralmente são relacionadas à faculdade, trabalho, relacionamentos, independência. E isso acaba criando na gente um senso muito forte de urgência para resolver tudo aquilo logo, o que faz com que a gente se afaste da nossa essência e acreditemos que temos que fazer algo, quando na verdade a nossa única certeza é de que queremos ser livres e felizes. E não é somente uma fase de transformação externa, mas principalmente de transformação interna. Eu já estou chegando nos meus 25 anos e eu sinto que desde os meus 20 anos a minha personalidade sofre alterações com muita frequência. Eu nem sei dizer quantas crises existenciais que eu tive nesses últimos 5 anos, mas graças a muito autoconhecimento e ao desenvolvimento pessoal, essas crises diminuíram consideravelmente, o que não quer dizer que elas tenham acabado. E talvez seja essa cobrança excessiva relacionada a coisas externas, que geralmente vem de pessoas que nem cumpriram esse script ou que cumpriram e são completamente infelizes, somadas a pouco ou nenhum incentivo para olharmos para o nosso interno, que é o que nos faz passar por tantas crises existenciais. Porque, somadas com as cobranças externas, a gente ainda tem as nossas próprias cobranças, né? As cobranças internas, os nossos questionamentos sobre quem a gente é, o que a gente quer da vida. Tudo isso em meio à sensação de que o tempo tá voando, que a gente tá ficando para trás. É que hoje em dia, com a internet, é muito comum a gente ver pessoas na casa dos 20 milionárias. E quando eu coloquei o meu pé na realidade e vi que as coisas não seriam tão simples e fáceis quanto pareciam, o que antes pra mim era uma referência, por muito tempo se tornou uma fonte de comparação. Eu me sentia muito incapaz quando eu via alguém da minha idade com uma vida muito melhor do que a minha, aparentemente, porque pra mim era algo muito distante e eu nunca iria conseguir alcançar aquilo a tempo. Olha que pensamento mais distorcido. A nossa geração tem um problema gigantesco com o imediatismo, porque nós vivemos numa era muito acelerada. E esse é um dos motivos pelos quais eu estou praticando cada vez mais o slow living, porque essa busca por independência nos deixa muito ansiosos. E se a gente não cuida dessa ansiedade na juventude, ela se torna algo a ser levado pro resto da vida. E essa busca por independência se junta com a sensação de não pertencimento, junto com a busca por aceitação, ao mesmo tempo que você quer ser você mesmo. Há uma busca por conforto, ao mesmo tempo que você busca sair da zona de conforto. Então, assim, é um período onde a dualidade bate muito forte. E por ser uma fase transitória, pode ser que muitas vezes você tenha que tomar decisões que só dependam de você, mas por você não ter uma independência financeira ainda, por exemplo, ou por você não ter uma independência emocional, você não se sente confiante para tomar essas decisões. Ou pode ser também que você acha que se conhece, toma decisões baseadas naquilo e daqui a um tempo muda completamente de ideia. Uma característica muito forte nos jovens é essa vontade de viver, né? Vontade de arriscar. Mas essa oscilação nos faz vibrar muito no medo de dar errado. E muitas vezes acaba dando mesmo. Primeiro porque faz parte da vida e segundo porque muitas vezes a gente não tem a orientação certa. E uma coisa que eu venho vivido muito nessa fase é a oscilação entre extremos. Então às vezes eu estou em um polo onde eu me coloco limites demais e aí venho para um polo onde eu me coloco limites de menos. E é claro que depois de quebrar a cara nos dois polos eu encontro o equilíbrio, mas aí eu já tenho que lidar com as consequências dessa intensidade. E conversando com
com alguns amigos, eu percebi que os sintomas são os mesmos para todo mundo. Então não se sinta sozinho nessa fase transitória para a vida adulta, que inclusive eu acho que deveria ter um nome, pelo menos para nortear um pouco a gente. E se você se sente inseguro em conversar sobre os seus processos com alguém, não se sinta. Eu sei que muitas vezes as pessoas ao nosso redor não compreendem os processos que a gente está vivendo. Mesmo as pessoas mais velhas que passaram pelos 20 e poucos, às vezes elas não entendem porque elas tiveram experiências completamente diferentes das nossas. Então não tem como elas terem recursos suficientes para ajudar a gente nessa transição. E eu não falo aqui de recursos materiais, mas principalmente de recursos emocionais. Eu sei como é isso, eu vivo isso. E é por isso que eu estou novamente me colocando como vulnerável aqui para vocês, porque eu sei que assim como eu, existe alguém em algum lugar que passa, já passou ou vai passar por essas situações. E essas pessoas precisam ouvir e falar sobre isso com alguém que entenda, compreenda e possa ajudar de alguma forma. E é por isso que eu quero compartilhar nesse vídeo não somente os BOs que vêm acompanhados dos 20 e poucos anos, mas também duas orientações que eu considero valiosíssimas, que foram baseadas em experiências e percepções que eu tive até o momento e que eu tenho certeza que pode agregar na sua jornada, assim como agrega na minha. A primeira coisa que você precisa saber é que essa fase dos 20 aos 30 anos não é um período para você ficar parado até decidir o que você quer da vida, ou uma fase para você terminar de curtir a sua adolescência ou viver o que você não viveu na adolescência. Essas duas situações são as que eu mais vejo acontecendo. Eu vejo muitos jovens por aí só curtindo a vida e tendo uma quantidade mínima de responsabilidades, porque quando chegar lá na casa dos 30 é que as coisas vão ficar sérias. Então eles se contentam com empregos medíocres, amizades medíocres, prazeres medíocres, não se importam em se conhecer a sua história, fazer planos para o futuro, se preparar para as oportunidades, porque eles acreditam que tendo responsabilidades ou se comprometendo com algo ou alguém, eles irão perder a sua juventude. E isso é muito triste, porque não passa de uma ilusão. Se você não se molda, se você não se constrói quando está na casa dos 20 anos, não espere que quando você chegar aos 30 será mais fácil. Ainda mais se você estiver colhendo as consequências da irresponsabilidade vivida na fase anterior. Eu já acreditei e por um tempo eu vivi essa liberdade da juventude, essa ilusão que é passada como verdade para os jovens. E sinceramente, ter uma vida libertina só te leva pro buraco. Não só você como ser humano, mas principalmente a sua alma. Eu sempre falo aqui no canal sobre a importância de você começar a construir agora o que você quer viver lá no futuro. E essa fase dos 20 anos é a ideal para isso, porque aqui nós ainda temos a oportunidade de fazer testes, de tomar decisões erradas e consertá-las, de mudar de ideia. Então não desperdice a fase dos 20 e poucos anos com coisas superficiais, mundanas e medíocres. Seja intencional. Foque em se lapidar para que quando essa transição passar, você tenha bons frutos a serem colhidos. É exatamente isso que eu tô fazendo. Eu estou olhando para esse momento como uma fase de definição de quem eu quero ser e do que eu quero viver. E ter um plano de vida ajuda muito nisso, porque eu consigo ter um norte, mas também fazer alterações nesse plano quando elas se fizerem necessárias. Se você nunca ouviu falar sobre plano de vida, tem um vídeo aqui no canal onde eu explico por que é importante que você tenha um plano de vida, te ensino como fazer o seu e ainda disponibilizo uma ferramenta para isso. O link vai estar aqui na descrição junto com outros materiais complementares ao assunto desse vídeo. Um outro conselho muito valioso é você se importar menos com o que falam para você e mais com o que você sente a respeito de você mesmo e a respeito da sua vida. Quando a gente chega na casa dos 20, todo mundo tem conselho para dar. E não é que conselhos sejam inválidos, mas até que ponto esses conselhos se encaixam na sua experiência de vida. Porque geralmente a maioria das orientações que a gente recebe para a vida adulta não passam de projeções. Por exemplo, a sua tia fez uma escolha no passado, no qual hoje ela está colhendo resultados negativos disso. Então ela te aconselha a fazer a escolha contrária, ou ela te aconselha a fazer a escolha que ela queria ter feito, mas não fez por se importar demais com a opinião dos outros. Ela não está fazendo nada menos do que uma projeção da vida dela em cima de você. Ela quer ver o que vai dar se você seguir os passos que ela deveria ter seguido. Então você percebe que certos conselhos, cobranças, orientações e expectativas são mais sobre as outras pessoas do que sobre você? Então questione sempre, não só as outras pessoas, mas questione a você mesmo também. Antes de querer cursar a faculdade ideal, ter o emprego ideal, morar no apartamento ideal, foque em conhecer a si mesmo. Esquece um pouco das expectativas das outras pessoas sobre você e olhe para as suas necessidades. E se mantenha consciente e presente. Porque se a sua mente tiver um caos, você não vai conseguir ouvir a sua intuição falando
falando o que é que você realmente deve fazer, porque a mente grita, mas a intuição é sutil. E, gente, essa fase dos 20 anos é a fase em que a nossa intuição está mais aflorada, porque é como se fosse uma fase programada para que a gente descubra a nossa missão aqui na Terra, o nosso propósito de vida. Então não desperdice o seu poder pessoal, não se entregue às sensações ruins. Elas fazem parte, mas elas não definem quem você é e muito menos como será a sua vida. Elas são só um alerta para que você direcione a sua atenção para o que realmente importa. A vida é um ciclo e todas as fases desse ciclo têm os seus respectivos desafios. E se nós fomos presenteados com o milagre da vida, é porque nós temos a capacidade de viver, superar e aprender com todas as fases e com todos os processos que vêm junto delas. Pessoal, em breve o YouTube vai liberar pra gente o nosso clube de membros. E nesse clube de membros eu quero trazer temas mais específicos e conteúdos mais longos e profundos sobre esses temas. Que assim como os vídeos aqui do canal também serão voltados para o desenvolvimento pessoal e para o autoconhecimento. E eu gostaria de saber de vocês, o que é que vocês estão precisando, quais temas que você gostaria que eu trouxesse para esse clube de membros. E junto com esses conteúdos, que serão como aulas mesmo, eu pretendo trazer atividades e ferramentas práticas, assim como eu já faço em alguns vídeos aqui do canal, mas novamente de uma forma mais aprofundada. E assim que o clube for liberado, eu aviso pra vocês e explico com mais detalhes como que ele irá funcionar. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra você. Se sim, me deixe saber aqui nos comentários. Não se esqueça de clicar no gostei e de se inscrever no canal para continuar acompanhando mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E por hoje é isso. Nós nos vemos no próximo vídeo.